meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que vocês têm interesse, porque muita gente me pergunta disso no privado, no chat, nos grupos de Facebook da vida e por aí vai. Então, antes de mais nada, já curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like para ajudar o mago de vocês a pagar a câmera nova que ele investiu para gravar vídeo para vocês. E é isso. Meu povo, eu ia falar do ritual coletivo já dando jabá, mas as vagas, eu abri as vagas e no mesmo dia se encerraram, eu fiquei assustado. Por um lado isso é bom, porque mostra o quanto o povo tem confiança no meu ofício, no meu trabalho, né? Por outro lado, me assusta um pouco, porque revela que as pessoas estão num desespero, né? Porque é um ritual de limpeza e as pessoas, né, claro, querem terminar o ano bem, ano limpa, mas muitas das vezes a gente fica num desespero, né, de busca de sentido, né, na nossa vida. Então, eu fiquei feliz, mas fiquei um pouco preocupado, né? Não estou de modo nenhum desmerecendo, muito obrigado, inclusive, por todos os que se inscreveram, os que não se inscreveram, me desculpem, mas eu limito, né? Eu até estendi para 5 vagas a mais, mas foram preenchidas no fim de semana, então realmente não tem mais vaga para o coletivo, tá bom? O coletivo de limpeza, ele vai ser realizado agora na terceira semana do mês de dezembro, né? Pra gente terminar o ano bem. Mas se você precisa de uma consultora ocular, né, precisa de um conselho das cartas, da bola de cristal, ou quer fazer um trabalho de magia, chama que eu tenho agenda aberta aí pro mês de dezembro para todos os ritos particulares e tudo mais, beleza? Bom, tem o curso de Scrying também, para você que quer aprender a ver os capeta que eu trago nos causos, a ver o futuro, passado, presente, ver tudo na bola de cristal, né? Tem o curso de Scrying lá disponível para você fazer também. E no demais é isso, gente. Então vamos direto ao assunto. Familiares. O que são? O que comem? Onde vivem? Né? Isso e muito mais no Globo Repórter. Não. Então, meu povo, hoje nós vamos falar de familiares, né? Quem são os espíritos familiares e por que a curiosidade dos magistas em querer espíritos familiares, né? Porque se você ler o Grimório lá o livro da Goetia, tanto qualquer Ars, né? Ars Notoria, Ars Paulina, Ars Goetia, Ars Teurgia Goetia, qualquer um desses grimórios medievais irão falar sobre estes espíritos, né? Espíritos familiares, sei lá, tal divindade concede bons espíritos familiares. Tal daimon concede tantos espíritos familiares para ajudar o magista. Aí tem alguns que dão uma descrição maior, falando que os familiares ajudam, mas que podem te passar a perna. Outros que falam que são bons familiares que serão dóceis, e por aí vai. De modo geral, eles falam isso, mas não explicam o que são. Quem são, o que fazem, né? Esses espíritos. E é disso que a gente vai tratar hoje. Os espíritos familiares, a gente tem que entender... Primeira coisa, desmistificar o que aquela série da Sabrina trouxe como mistificação, né? Porque na série da Sabrina, né, eu lembro que na época do auge da série da Sabrina, as bruxinhas teens começaram todas a falar que espírito familiar era um animal, né, que acompanhava a bruxa, que acompanhava o mago, e não tem nada a ver. Um animal é um animal, um espírito familiar é um espírito. São coisas diferentes. Então, por mais que na série o Salem é um espírito que possui um gato, né, e ali toma a forma de um familiar, o familiar da bruxa é um espírito que a serve. Ponto. Então, um familiar seria um servidor, que nem na magia do caos? Um pouco sim, um pouco não. Por quê? A diferença o servidor da magia do caos, ele é criado pelo mago. E ele só existe enquanto o mago vê utilidade nele. O espírito familiar não. Ele é um espírito humano ou não, né? Que é submisso à autoridade de alguma entidade forte hierarquicamente, e essa entidade o comanda e desmanda, né? E na maioria dos casos, os familiares são espíritos de almas desencarnadas, tá? Ou elementais da natureza. Já me explico. Então, só para desmistificar, elementais não são animais. Não, o que eu queria dizer não era isso. Eu queria dizer que
familiares não são animais, né? Familiares não são pets. Parem com isso, vocês estão ficando doidos, né? Na época que eu falei isso, me chamaram de cagador de regra. Normal, né? Qualquer um que fale qualquer coisa que tenha coerência nessa internet de meu Deus, é chamado assim. Mas a gente precisa entender, então, primeiramente isso. Familiar não é bicho. Bicho, é criatura, é ser vivo na matéria como você. Ele não tem função de te servir espiritualmente. Qualquer serviço ou atributo espiritual que seu animal faça é dado por você a ele. Porque a sua mente pode se transmutar na mente do animal e fazer com que ele se torne um amuleto de proteção. E aí você vai ver vários casos que, jogaram magia contra mim e meu gato morreu. Jogaram magia contra mim e meu cachorro morreu, ficou doente, Por quê? Porque em algum momento você associou mentalmente o seu animal com alguma coisa de proteção. Então, automaticamente ele cria um vínculo espiritual, sim, mas ele não é seu familiar. Familiar, ele é um espírito que geralmente ele é concedido por uma deidade, por um daimon, por um anjo, por qualquer ser assim, que tem aquele familiar, ou seja, aquele espírito, seja ele elemental, seja ele humano, seja ele de qual raça espiritual existente for, né? E ele tem esse espírito baixo o domínio dele. E aí o que ele faz? Ele pega esse espírito e quando você pede, obviamente ele te dá esse espírito. Quando essa entidade, ao menos as que eu trabalhei, lhe concede espíritos familiares, ela vai perguntar para você exatamente tudo que você deseja que um familiar tenha. Assim como você vai criar um servidor do caos, no ritual de Goethe, por exemplo, com Astaró, né? Astaró, ele me concedeu uns bons familiares, né? Como diz lá no Grimório. E quando eu pedi para Astaró, eu comecei perguntando o que seriam os familiares, que classes de espíritos eram esses, e que Astaró me disse, tá? Trazendo para o âmbito de experiência pessoal e não como verdade absoluta, acredita quem quer, quem não quiser acreditar também não precisa, mas a minha experiência com Astaró me disse que o espírito familiar é um espírito que em vida acabou servindo a ele, acabou fazendo um pacto, alguma coisa assim, e no pós-vida acabou querendo ficar com ele, ou a energia tinha afinidade com a energia dele, e aí entrou pra legião dele, vamos supor assim. Então, um espírito familiar de um daimon da Goetia, por exemplo, geralmente ele é um legionário desse daimon, né? Tal daimon tem não sei quantas legiões. Esses legionários podem ou não ser familiares, beleza? Isso é importante saber para que você entenda como que começa o diálogo com um daimon quando o assunto é familiar, né? Depois disso, o que a Astaró fez comigo foi me perguntar... Qual que foi a pergunta seguinte? Para que eu queria um familiar, né? E eu disse que eu queria para proteção, que eu queria para me ajudar nos meus estudos de magia, né? E a Astaró falou, consigo conceder-te familiares para ambos os casos. E aí o que ele falou você irá conseguir sustentá-los? E aí eu pensei, nossa, mas eu tô adotando uma criança ou tô chamando um espírito? E aí a Astaró falou, olha, um familiar, ele vai exigir que você tenha um assentamento para ele. Ele vai exigir devoção, cuidado, carinho, oferenda, atenção, alimentação, né? Então, o que a Astaró me disse? A partir do momento que o familiar sai do plano etéreo, denso, que ele vive lá, e vem para a Terra, ele precisa de energia de alimentação para conseguir viver nessa Terra e fazer a função, né, que a deidade ou Astaró designar para ele ali comigo. E aí acontece o quê? Geralmente a Astaró vai te dar o selo daquele familiar, a Astaró vai te dar a alimentação daquele familiar, tipo de vela, tipo de incenso, tipo de oferta física, o que se pode ofertar, o que não se pode ofertar, ou vai falar pra você o que você pode pedir pra esse familiar, o que você pode esperar desse familiar, o que você não pode esperar desse familiar, e também te ensina a reprimir e até a banir esse familiar. Por quê? Porque, pensa, nós, daimons aqui em cima de nós, né, são muito mais evoluídos, nós, familiares, estão abaixo da nossa linha de evolução. Ou abaixo ou quase em igualdade, mas de qualquer forma, quando eles vêm
em submissão, ou seja, sobre a missão de alguém, né, que no caso de Astaró, eles vêm para cumprir uma missão. E a missão que eles vêm cumprir é te ajudar naquilo que você se propôs, beleza? E aí é assim que acontece o trato, né? Nós lidamos com os familiares desta forma, pedindo que eles venham, né? E aí toda vez que eu quiser o contato, alimentar e tudo mais, eu vou ter o nome dele, eu vou ter o selo dele, eu vou ter tudo dele, né? Então tem provavelmente é criado ali uma palavra passe para você chamar ele, provavelmente ali é criado um vínculo entre vocês, né? Eu tinha familiares, por exemplo, que não foi com Astaró, foi com Hecate, que ficavam em um anel, né? O assentamento dele era um anel, era um familiar de proteção, e eu tinha um anel de... Na época, né? Hoje em dia já não tenho mais, mas na época eu tinha um anel de... Não é obsidiana, ônix, pedra ônix bem grandona, brutona, e ali dentro tinha um familiar, residindo naquele cristal. A energia de um familiar, obviamente, não era o familiar que morava ali dentro, mas a energia dele estava um pouco condensada ali. Toda vez que eu precisava, era eu esfregar aquele anel, fazer meu pedido para ele, e aí ele se manifestava para mim de alguma forma, né? Então cada familiar ele vai agir de uma forma, não tem como dizer a ação deles é sempre igual, o querer deles é sempre igual, não, até porque eles são espíritos, né? E sendo eles espíritos familiares que servem a entidades, quem vai ditar o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, como vai ser o trato, como não vai deixar de ser e tudo mais, é a entidade superior a ele. Por isso que nós nunca chegamos em um familiar diretamente. Eles não são espíritos como espíritos revelados, Exus, Pombogiras, não. Não. Não são servidores do caos também, porque não somos nós que criamos. Essa classe de espíritos, elas advêm de uma vida que viveram ou em terra elemental, né? E nos ajudam com alguns afazeres, né? Eu já tive servidores elementais, né, familiares elementais, que me ajudavam em causas de objetos perdidos, por exemplo, né? Para quem não sabe, uma das tarefas que a gente faz por aí, por causa dos outros, perdi tal coisa e não consigo achar de jeito nenhum. A gente chama um espírito e o espírito ajuda a pessoa a achar a coisa, né? Então, eu tinha familiares para praticamente tudo isso, né? Tinha familiar para me ajudar a achar coisas perdidas, tinha familiar para proteção minha e do meu lar, específicos, né, separado, um protegia a mim, outro protegia o meu lar, tinha familiares para me ajudar nos estudos, tinha familiares para defender e guardar o meu dinheiro de inveja, olho gordo, tudo mais. Então assim, familiares no geral, ele vai te servir espiritualmente para alguma causa. Qual vai ser essa causa ou não? Quem vai atribuir a legalidade e a possibilidade concreta disso se manifestar na sua vida é o daimon, a deidade, o anjo, o que for que você pedir familiar para eles. Ah, mas então quer dizer que qualquer espírito superior tem familiares? Geralmente sim. Eu não conheço até hoje uma divindade ou sei lá, qualquer coisa que não tenha familiares, né, baixo o poder dela. Por quê? Se nós pegarmos numa linguagem mundana, eu acabei de falar, né, que Exu e Pombogira eles não são familiares. Mas, se você fazer o vínculo que muitos dentro do candomblé, da Umbanda fazem, de que tal catiço corresponde a tal linhagem de orixá, a gente percebe então um vínculo bem parecido, né? Por exemplo, Pretos Velhos. Pretos Velhos estão na regência de Omolu. Omolu seria a divindade que rege esses familiares que vêm à Terra para nos ajudar. É claro que são coisas diferentes, porque as entidades elas têm autonomia própria. Um espírito familiar não. Um espírito familiar ele é meio que um escravo, entre aspas, porque ele é um escravo, um servidor, como você queira chamar, né? Mas ele é como se fosse um escravo de uma divindade. Enquanto a gente vê que Preto Velho, os catiços de modo geral da Umbanda, eles não são escravos, né? Eu acho um erro, tem gente que diz que são, mas eu acho que é um erro chamar eles de escravos, porque eles fazem o que quer, quando quer, se quiser, né? Assim como eu já vi Exu matar os outros, eu já vi Preto Velho fazer maldade também. Existe uma classe de Preto Velho chamada Preto Velho Quimbandeiro. Então assim,
essas entidades elas fazem o que querem, então elas são meio que autônomas, apesar de estar sob a missão que eles mesmos falam, né, de tal orixá, de tal linhagem divina e tudo mais. Mas só para fazer um paralelo de comparação mesmo, tá? Não que seja a mesma coisa. Porque fica mais claro, né? Acho que fica mais claro para vocês se a gente explica dessa forma, trazendo um paralelo de Umbanda, né? E é isso, meu povo. Então, vocês me pediram para falar dos familiares, o que eles são, como eles agem, né? E tudo mais. E é assim, a ação deles é sempre estar ao seu lado como aquele que te serve, como se fosse um empregado seu mesmo, concedido por uma divindade, por sei lá, qualquer coisa assim. Aí a pergunta que eu tenho certeza que se eu não falar sobre vai chover nos comentários. Mago, os familiares são iguais ou mais fortes que os servidores do caos? Quem é mais forte? Quem é mais fraco? Gente, para com essa infantilidade. Só parem. Não tem isso de mais forte, de mais fraco. Tem aquilo que funciona para você. Eu já vi rituais de Goetia fracassarem em uma área da vida de uma pessoa e um ritual com uma pombogira funcionar. Em teoria, pombogira, por ser um espírito humano, deveria ser mais fraco do que um daimon, que é um espírito milenar. E não é assim que funciona. Não tem essa de mais forte ou mais fraco. Tem essa de o paradigma que funciona na minha mente. Se no meu paradigma de crença o servidor vai ser mais fraco do que o familiar, então compensa eu ter um familiar, porque para mim aquilo é mais forte. Mas não que na prática seja isso. Entende? Não há uma disputa de poder aqui. Isso é humano. Né? Esses seres eles vivem cada um em seu plano muito de boa, cada um vivendo a sua vidinha tranquilamente, né? Eu acho ridículo toda vez que as pessoas vêm, e elas vêm com frequência, com veemência, me perguntar: porque tal daimon é mais forte que anjo, anjo é mais forte que daimon, eu não faço magia de Umbanda e Candomblé porque eu acho que esses espíritos são baixos e fracos. Sim, eu já ouvi várias vezes o povo falar esse tipo de coisa. E não tem nada a ver, né? Mas enfim, eu queria esclarecer isso para vocês, porque eu tenho certeza que se eu não falar sobre, vai surgir a dúvida, servidor do caos ou familiar? E vai daquilo que seu paradigma mandar. No fundo, em teoria, é quase a mesma coisa, tirando o fato que o servidor você cria, é você que cria tudo. Personalidade, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, o formato dele, como ele vai se plasmar no astral e tudo mais. É tudo você que cria. Um familiar, ele já existe por conta própria, então não é você que cria. A única diferença prática entre os dois é essa, porque de resto é tudo igual. Tudo, absolutamente tudo igual. A única diferença é que o espírito familiar ele não é um espírito criado por você, geralmente ele foi servidor daquela deidade, daquele daimon e por aí vai, enquanto o familiar, ele é obviamente criado por você. Gente, é isso. Então, fiquem bem, se cuidem, abominem o biruliro, precisando de consulta de carta e tudo mais, chama e falou!